Por favor. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Grupo Espírita Francisco de Assis. É um prazer começar o dia com vocês, hoje, 18 de abril de 2021. Então, nós vamos fazer primeiro a leitura da nossa página com o Evaldo, em seguida a gente vai fazer a nossa prece. Eu vou colocar aqui na tela para a gente poder acompanhar a leitura junto com o seu Evaldo. Alô? Só um instantinho, seu Evaldo, que eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Só um momento. Felipe, se tiver algum microfone aberto, você vai controlando para mim, por favor. Tá? Bom, seu Evaldo, o senhor está vendo aí a tela? Estou, mas estou com o livro aqui. Então, tá bom. Então, por gentileza, o senhor pode fazer a leitura para a gente? Pois não. Claro, alto e bom som, como recomenda o nosso querido Beto. Bom dia a todos, meus irmãos, minhas irmãs. A mensagem é do Espírito de Emmanuel, do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, intitulada Examinai. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. João 2, João, capítulo 10. É razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. Em todos os setores da atividade terrestre e no curso de todas as tarefas diárias, aproximam-se irmãos que vêm ter convosco trazendo as suas mensagens pessoais. Esse é portador de convite à insubmissão. Aquele outro é um vaso de queixas enfermiças. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem à porta? A prudência aconselha vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. É imprescindível examinar as solicitações que avançam. Se o mensageiro não traz as características de Jesus, convém negar-lhe guarida, de caráter absoluto, na casa íntima, proporcionando-lhe, porém, algo das preciosas bênçãos que conseguimos recolher em nosso benefício no setor das utilidades essenciais. Inúmeros curiosos que se aproximam dos discípulos sinceros nada possuem, além da presunção de bons faladores. São quase sempre grandes necessitados sob a veste falaciosa da teoria. Sem feri-los, nem escandalizá-los, é justo que o devotado aprendiz de Jesus lhes prodigalize algum motivo de reflexão séria. Desse modo, os que julgam conduzir um estandarte
de suposta redenção passam a conduzir consigo a mensagem do bem, verdadeiramente salvadora. O problema não é o de nos informarmos se alguém está falando em nome do Senhor. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, seu Evaldo. Seja bem-vindo às pessoas que chegaram agora. Então, a partir de agora, a gente vai para a prece, para a gente dar continuidade. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Vamos ficar em nossa cadeira, um local onde eu esteja, em paz consigo mesmo. Nesse momento, não existe outra coisa que você possa resolver fisicamente. Então, conecte a si mesmo, a sua essência, a Deus, esse Pai misericordioso. Seu amigo espiritual, seu anjo da guarda, está contigo nesse momento. E ele lhe dá um abraço fraterno. Ele nos impulsiona, nos intui. E nesse momento ele está feliz, porque estamos aqui aprendendo mais desse Evangelho de luz. Então estamos aqui, Senhor Jesus, para agradecer. Agradecer por esse momento, pela oportunidade de aprendizado com esses irmãos queridos. Agradecer essa casa de Francisco de Assis, que vestida pelos amigos espirituais, encarnados e desencarnados, divulga o seu Evangelho. Agradecer a Deus, esse Pai misericordioso, pela oportunidade da reencarnação. Que possamos, então, elevar os nossos pensamentos, ajudando Cristo a trazer mais energia, saúde, otimismo ao nosso planetinha azul. Obrigada por mais esse momento. Nos envolva e esteja conosco no estudo todos os dias. Que assim seja. Bom, hoje no nosso estudo, nós temos a leitura do Evangelho, que vai ser realizada pelo Joubert. Eu só queria lembrar vocês que nós somos um grupo do Amigos do Jeff e hoje é Dia do Amigo. Então, olha que maravilha! Que evangelho diferente hoje! Estamos representando amigos do Jefa no Dia do Amigo. Então, vamos começar o nosso estudo fazendo a leitura da página. Localizem-se, por favor, capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura do item 5, Prodígios dos Falsos Profetas. Todos com sua leitura em mãos. Joubert, quando puder. Mônica. Oi. Eu queria te lembrar que hoje, 18 de abril, foi quando foi publicado o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da nossa codificação por Allan Kardec. 164 anos. Que presente desse grande amigo, né? Com certeza. E hoje está fazendo aniversário. Parabéns para nós, né?
Graças a Deus. Um presentão desse amigo, consolador prometido. Com certeza. Obrigado pela lembrança. Então, dando início aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, 21, item 5, prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, sendo estas exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo o fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhe aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece, pois, por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Gratidão, Jobert, pela leitura. Agora eu vou pedir à minha querida Cecília para que ela desative aí o microfonezinho dela. Cissa, minha linda. Isso, faz no seu tempo.
para poder fazer esses primeiros comentários. Pode fazer com calma, não temos pressa. O microfone dela está desligado. Ela está ligando. É que para ela é mais complicadinho, mas ela vai fazer aos pouquinhos. Cissa, teu é notebook. Eu sei que você está nos ouvindo. Então, com calma, você vai ver que lá embaixo, passando o seu mouse, vai aparecer o microfonezinho com um risco. É só clicar em cima. Você está falando, mas a gente ainda não está te ouvindo porque o microfone está desligado, tá? Qualquer coisa, você chama os universitários, se tiver um universitário aí, tá? Agora foi. Agora foi. Viu? Obrigada. Temos todo mundo. Pressa para quê, Tive que pedir gente? socorro. Isso, Eu sempre tive que tem um pedir universitário socorro. perto. Sempre tem um universitário perto. Vocês sabem que para mim é um bicho de 14 cabeças. Para a gente também. Agora, olha só, já foi muito pior. Você já está aqui entre nós, isso que importa. Bondade de vocês. Também, minha linda. Vontade de dar um abraço. Com certeza. Eu devo iniciar me pedindo desculpas a vocês, porque eu tive uma semana um pouco atribulada e procurei muita coisa e não consegui encontrar nada. Já estava angustiada porque eu não conseguia encontrar alguma coisa para trazer para o estudo. Mas, como me lembro que Sandro, semana passada, disse, você não vai fazer palestra, pode falar uma coisinha qualquer. Então, eu continuei a minha busca e, felizmente, encontrei uma página de Emmanuel, ditada a Chico, e é sobre ela que eu vou falar. Me perdoem, naturalmente, estarei, não sei se fugindo, mas não estarei conseguindo acompanhar exatamente o texto que acabamos de ouvir. Mas foi o que eu consegui encontrar, é o que eu vou lhes trazer. E, para tanto, eu vou ler esse último trecho, não o último, penúltimo parágrafo, porque ele faz um gancho para essa página de Emmanuel. É onde a leitura nos fala. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. A gente tem visto ao longo do tempo muitas coisas apresentadas como chamados falsos profetas que a ciência vem, desmente e está aí para nos mostrar a atitude menos feliz de cada qual. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. Aí estão falsos profetas. A gente, segundo a humanidade, quantas vezes não estive ao longo das sucessivas encarnações imersas situações. E é daí que parte o gancho para a página de Emmanuel, porque eu fiquei até surpresa quando a li, até me emocionei. Eu não consegui, já lhes disse, uma situação em cima encontrar uma situação em cima do texto que a gente vem falando, procurei da árvore boa, da árvore, enfim, em cima do que os textos anteriores falam e o próprio texto. Não consegui. Mas me surpreendi com essa página de Emmanuel, porque ela vem para o nosso dia a dia. Ela nos fala das nossas ações.
E aí a gente fica se perguntando, serei eu um falso profeta? É um pouco fugir da linha de que vem tratando o Evangelho, mas, como lhes disse, foi o que consegui. E vai à página. Ela está publicada no livro Levantar e Seguir, Emmanuel, ditado a Chico. E tem o título Falso Profeta. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Já teríamos pensado numa situação dessa, nós como nos fazendo falsos profetas, quando negamos a situação fiel dos nossos deveres? Que deveres esses? Não temos só como ser humano, mas como espíritas que nos dizemos ser? Então, quando nós negamos a execução desses deveres, estaremos sendo nós falsos profetas. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Nós, enquanto humanidade, na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas mistificadores da paz. Nas pequenas e grandes discórdias, quando a gente não concorda, quando a gente não cola, quando a gente quer a supremacia, estaremos, então, sendo mistificadores da paz. Já teríamos pensado que aí estamos sendo falsos profetas? E vem mais. Na preguiça, somos falsos profetas, charlatães do trabalho. E vai adiante. Na indiferença, somos falsos profetas, inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos como Cristo. Eu nunca tive ocasião de pensar nessas coisas, não como falsos profetas, que todos nós escorregamos por tudo isso aqui muitas vezes, mas ele me qualifica, então, de falso profeta. Quantas vezes eu terei praticado atos semelhantes sem pensar na implicação de ser um ser falso? A terra é a nossa escola, o lar é o nosso templo, o próximo é o nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado, a natureza é o livro sublime da vida. E agora a cutucada maior. Não nos esqueçamos assim de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Não sei como isso lhes soa aos ouvidos. Como eu disse, não está na linha de apresentação do que consta do livro no estudo desse capítulo, mas foi o que encontrei e que muito me sensibilizou. Porque eu me encontrei aí sendo falso profeta ao longo da minha vida, quantas vezes dessa vida que eu trago conhecimento e de tantas outras. Então, eu não tenho sido mais do que um falso profeta. Não era esse o destino, naturalmente, a direção, naturalmente, do estudo, mas, por fim, foi o que me coube encontrar diante da minha confusão nesta semana e que eu estou trazendo para vocês. Me perdoem se não estão incluídos aí, mas eu estou totalmente em curso nessa situação. Um abraço grande para todos vocês. Moniquinha, terminei, amor. Não tenho mais comentário, não tenho palavras para colocar. Cissa, o que você comentou, eu particularmente para mim, eu estou falando para mim, né? Que eu acho que é justamente o maior convite desse pedaço. A minha responsabilidade.
Então, o seu comentário, não pense que é pequeno, ele tem uma profundidade absurda. Se a gente mergulhar em nós mesmos, sobre o que estamos profetizando em nossa vida, o que nós estamos levando, absorvendo e levando, de que forma eu estou utilizando o meu livre-arbítrio, a minha escolha. Então, o seu complemento daqui já poderia deixar a gente aqui, né, Beto, fechar tudo, porque já dá pano para manga dos pensamentos a semana inteira. É reflexão até dizer chega. E que não é o acaso. Que bom que você estava ocupada, porque aí veio a página certa para você. Perdoem, mas é isso que trouxe para vocês. Para dividir com vocês a minha surpresa, a minha situação difícil, me encontrando dentro disso, sem nunca ter despertado para uma situação semelhante. Exatamente. Esse parágrafo, a sensação que a gente tem quando ele começa é que a gente está falando do outro, né? Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios, ou seja, coisas surpreendentes e coisas de espantar a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Então, a gente tem uma versão externa. Mas quando vem lá nesse parágrafo que você chamou a atenção, o último, lá no meio ele diz, né, Kardec coloca, a difusão das luzes lhes aniquila o crédito. O crédito quem? Dos falsos profetas. Donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. Então a responsabilidade é minha. Como anda o meu processo de esclarecimento e, principalmente, de execução na prática, né, Cissa? Que é o convite da página que você leu, maravilhosa. Vou até procurar na internet. Porque nós estamos o tempo todo envolvidos no nosso autodesenvolvimento, nesse processo de autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, mas principalmente para colocar à disposição, não só do meu processo interno, mas da humanidade. E no dia a dia, esse convite é feito em várias situações, o tempo todo, onde aí vem o deslize, onde aí vem a minha falta de fé, de colocar em prática, de realmente ter compreendido, ter sido esclarecido para poder executar essa ação, e acabo sendo eu o falso profeta. Exatamente. Então, Cissa, excelente a sua colocação junto com esse texto, eu achei divino, tá? Já até anotei aqui o título Falso Profeta, de Emmanuel, do livro Levantar e Seguir. Isso. Eu agradeço de coração. Foi divino e providencial. Bom, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a página? Mônica, eu gostaria de fazer um singelo comentário. Pois não. Inclusive trazendo à tona uma das colocações que a nossa irmã Lucy desenvolveu, os nossos deveres. Mas isso aí fica para depois. Se nós formos atentar para o detalhe, a mensagem de abertura, ela nos confere assim: se alguém vem ter contigo e não traz esta mensagem, não os recebais em casa. E nós observamos que tipo de mensagem vamos desenvolvê-la, não vai ser estudo, não. Seguindo o mesmo apóstolo, o João, no capítulo 4, 1 e seguintes, ele nos confere assim: filhinhos, não creais em todos profetas, em todos espíritos, mas provai se os espíritos procedem de Deus. E ainda remata: todo espírito que disser que o Cristo veio em carne, este é de Deus. Observamos mais ainda, no Livro dos Espíritos, questão 51.
Kardec questiona assim os invisíveis. Um homem mau, de posse, de amuletos, e mancomunado com maus espíritos, podem fazer mal a alguém? E a resposta é: não, Deus não permite. Mas no livro Diálogo com as Sombras, Manuel Filomeno de Miranda, fazendo alusão a este questionamento do Livro dos Espíritos, a sua questão 51, ele diz, fazendo alusão a esse questionamento, ele diz: Kardec questiona os espíritos se um homem mau, posse de seus amuletos, mancomunado com maus espíritos, pode fazer mal. Aí e ele diz, e a resposta é não, Deus não permite. Mas ele diz, Deus não permitirá se alguém estiver de acordo com ele. Mas se não estiver com ele, pode acontecer. E nós partimos do princípio que está aqui, nessa colocação que nossa abençoada irmã, Lucy, ela fez durante a sua exposição. Nossos deveres. Isso aí, se nós formos destrinchar, vai dar muita coisa. Mas eu queria só fazer um singelo comentário. Nossos deveres. Quais são os nossos deveres? Essa pergunta foi feita a Jesus. E Jesus responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda remata: aí estão todas as leis e os profetas. Eu me refiro ao verdadeiro. Partindo desse princípio, é justamente o que nós estamos passando na atual conjuntura. Não queria tocar nesse ponto, mas uma vez que a irmãzinha tocou, aí nós somos obrigados a desenvolver. A falta dos nossos deveres para com o próximo acarretou tudo isso que nós estamos passando na atual conjuntura. A falta do amor ao próximo. Quando, na mensagem de abertura, se você tiver realmente o amor ao próximo, você não vai encher os ouvidos dos outros de mentiras nem falsidades. Agora, é imperioso que estejamos de atalaia para que essas coisas não se decantem nas nossas intimidades perispirituais, fazendo com que isso se torne lixo. E a partir do momento que nós decantamos isso, de futuro, isso vai trazendo aquela lixeira, entendeu? Prejudicando. Por isso, não os recebais em casa. Na intimidade do lar, na intimidade do espírito, da alma. Agora tem o seguinte, não é chegar e dizer, olha, se você vem falar comigo e não vem falar do Evangelho, eu não quero conversa com você. Não é bem assim. Senão seríamos taxados de psicopatas. Entendeu? É necessário que ouçamos tudo. Retamos o que for bom. E o que não for, alija, deixa passar. É assim que funciona. Os nossos deveres. Todos nós temos deveres, um para com os outros. Mas esquecemos isso. E por isso que se encontra nós, a humanidade, na atual conjuntura. Aí vai dizer, foi um homem mau que com seus amuletos fez o mal e todo mundo ficou sob a égide dessa nuvem negra de vírus? Não.
fomos as nossas incúrias. Dos nossos irmãos, que na maioria das vezes nós usamos de falsos artifícios para angariar o vil metal, passando por cima da infelicidade dos outros para adquirir os benefícios materiais. Pobre desses. Não sabe o que é que estão acarretando o Brasil. Olha, eu vou ficando por aqui, porque senão a gente tem muitos panos para manga e tem muita gente querendo colocar. Gratidão, seu Lima, pela sua colocação, extremamente pertinente também. A gente tem muito mesmo que aprender, principalmente colocar em prática. Alguém mais gostaria de fazer um comentário antes da gente passar para o Beto? Temos ainda alguns minutos. Mônica, ontem como eu já disse, eu pude ver a palestra do Haroldo do Congresso Espírita e também vi, sexta-feira, um estudo dele sobre o Êxodo. Então, eu fiz um mix desses dois comentários dele, todos pertinentes, e ele falou que a primeira revelação ainda não foi estabelecida na Terra. Então, é de se espantar que nós ainda não... a gente ainda não respira, a gente ainda não sente a questão do Deus único, porque a gente serve a outros deuses. E aí, eu e a Érica, hoje de manhã, no nosso estudo aqui, na nossa prece, a gente falou dos deuses da mitologia e quais os deuses que a gente serve. A gente diz que a gente fala que é o Deus único, a gente prega que é o Deus único, a gente serve ao Deus único, a gente conhece o Deus único, mas somos monoteístas, mas as nossas atitudes são de politeísmo, onde a gente serve outros deuses da mitologia personificados, mas aos deuses sutis, que hoje a gente fica querendo trazer, nós mesmos, perfeição, eleger alguns deuses para justificar os nossos equívocos. Então, esse é o argumento. E, dentro disso, a gente elege deuses em nós sutis, não aqueles, mas uns sutis. Então, a gente fala muito da riqueza, né? Aqueles 7 pecados capitais, toda essa coisa. E aí acaba a gente aceitando, como disse a página, esses falsos profetas. A gente vai querer colocar Deus... Joubert, deu uma falhada agora. Não sei se é o meu só. A gente coloca Deus do nosso jeito. É ainda Deus de outro. Entendeu? Está picotando esse finalzinho aí que você está falando. Não sei se é só o meu. A gente trazer o Deus ao nosso jeito. Aquele bezerro de ouro. Sim. Deu para pegar esse finalzinho. Ok, muito obrigada aí pela sua colocação. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Não sei se a minha internet está boa, está dando para ouvir aí? Está dando para ouvir bem, sim. Tá. Alguém mais gostaria de falar? Não? Então, Beto, você pode... Nosso tema para reflexão, dentro desse capítulo 21, que haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Com base
né, naquela passagem, principalmente de Jesus, que foram trazidos por Lucas e por Mateus, né? Guardai dos vossos profetas, ou a árvore que produz maus frutos não é boa, fazendo uma analogia, né? Quem eram os profetas ditos naquela época, minha gente, né? Os profetas realmente eram aquelas criaturas que, no sentido evangélico, né, tinha a significação daqueles que seriam, a gente começa por aí, enviados de Deus com a missão de instruir, com a missão de preparar os homens para o processo, né, do crescimento, o processo evolutivo, e isso era usado, essas grandes tarefas, né? A administração espiritual do planeta, e aí a gente subtende-se o comando de Jesus, se bem que muitas palavras vinham através dos verdadeiros profetas, como se fossem de Deus, mas, na realidade, nada que vinha, que era canalizado para qualificar o espírito do homem na Terra, vinha direto, vinha através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, os profetas, vamos primeiro caracterizar os profetas, para depois a gente pensar nem nos falsos profetas, nos prodígios dos falsos profetas, né? Então, essas criaturas, né, os profetas, seriam aqueles que viriam, enviados de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar coisas que eles ainda não tinham tido capacidade de entender, coisas ocultas, né? Revelar coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Podendo um profeta, né, que viria revelar aos homens coisas divinas, viria ensinar coisas de Deus, né, poderia, né, fazer predições, fazer, em função dos seus gênios, e a gente vai dizer de suas características mediúnicas, terem capacidade de lerem os arcanos do universo, de terem uma percepção, antenas psíquicas que pudessem, né? E aí a gente vê, por exemplo, um Sócrates, 400 anos antes de Jesus, mais ou menos, com uma antena psíquica fantástica, com a capacidade de entendimento, de compreensão do todo, do universo, de Deus, que o levava a dizer, né, ele tinha uma consciência tão grande desse universo divino, desse equilíbrio, da harmonia cósmica, que ele dizia: eu só sei que nada sei. Raríssimas são as criaturas que hoje sabem que não sabem. A grande maioria apenas detectam aquilo que botou a mão, que tomou conhecimento, e para eles aquela é a expressão final da verdade. Raríssimos são esses profetas que mergulham as suas antenas psíquicas no universo e têm uma consciência tão profunda, de que o universo é tão intenso, é tão dinâmico, é tão, vamos dizer assim, infinito, que é impossível de se aprisionar numa expressão.
de se aprisionar num livro, né? Estou em reunião aqui na live e não posso falar. Tá bom, tudo bem. Mas, então, deixa eu voltar aqui, senão eu me perco. Mônica, você tem a função hoje de não deixar eu me perder, tá? A gente estava falando sobre os profetas para falar sobre o prodígio dos falsos profetas. Então, esses são os verdadeiros profetas, enviados de Deus, que vêm com a missão de trazer esclarecimentos. São espécies de canais divinos, né? Que trazem realmente a seu tempo, em cada tempo que vem, dão a sua colaboração, a sua contribuição, não é? Como todos esses profetas aí que a gente vê passar e que fizeram revelações, né? Como o próprio João Batista mesmo, antes de Jesus, como Malaquias, que veio falando da necessidade, 400 anos antes de Jesus, da necessidade, né, que tinha o Elias de vir, né? Como João Batista foi anunciado como Elias por Malaquias, e o próprio João Batista, ele vem, ele anuncia, mesmo sendo primo de Jesus e tendo convivido em Jesus em criança, porque o João Batista era filho de Isabel, que era prima de Maria, né? E os dois chegaram a brincar em criança e depois se separaram. Quando João Batista começou a pregar, e se for lá em Miqueias, em Jeremias, em Zacarias, né? Em Isaías, todos esses profetas, e finalmente no último dos profetas, Malaquias, nós vamos ver muitas vezes eles anunciando o futuro e descrevendo situações em que o Messias iria vir e que ele iria viver e que ele iria sofrer. Isso está lá no Antigo Testamento, né? Está lá no Antigo Testamento. O Miqueias, né? Ele anuncia o nascimento do Messias em Belém. Isso lá atrás, né? O Jeremias afirmava que o Messias viria da tribo de Judá e seria descendente do rei Davi. Isso era ele que afirmava naquele tempo. Zacarias anunciava todo aquele quadro da entrada de Jesus em Jerusalém, né? No burrico. Tudo aquilo está descrito no Antigo Testamento. Procurem lá, gente, Zacarias, né? E que ele faz toda aquela descrição da entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um burrinho, né? Se não me engano, é Zacarias 9:9, e que ele seria trocado por moedas. Fala, inclusive, num burrinho que estaria amarrado lá numa determinada distância, junto de uma família, quer dizer, dá todo o quadro. Então, são os verdadeiros profetas que vêm, às vezes predizem as ocorrências grandes que vão vir sobre a Terra e muitas vezes a função principal deles é ser reconhecido profeta com seus mais sérios caracteres exclusivamente morais. Então, os profetas não têm preocupação, aí é que nós vamos começar a entrar dentro do assunto, em fazer prodígios. Eles não têm interesse nenhum. A preocupação dos profetas ela é moral, é de ensinar, é de serem instrumentos, canais divinos de Jesus, espíritos enviados, batedores de Jesus enviados para
ajudar na preparação do homem, assim como João Batista, como Elias, né? Que veio preparando, convocando para a chegada do Messias. Então, esses são as características. Tudo aquilo que foge à questão de ordem moral, né? Que haja uma busca de um ensino moral, foge do verdadeiro profeta. Então, por aí, a gente já distingue o verdadeiro do falso profeta. Ok? Precisamos fazer essa distinção. Os falsos profetas, como em todos os tempos, nós sempre tivemos os espertalhões. Sempre tivemos os falsos profetas dentro da igreja, né? E dentro, muitas vezes, de movimentos espiritualistas também, espiritistas. Por que não? Né? É um indivíduo que é mal intencionado. E esses indivíduos, muitas vezes, eles são muito perspicazes na capacidade de criarem situações, verdadeiros processos de magias, muitas vezes, para impressionarem. Só que ninguém deve estar aí, que deve estar buscando seguir a Jesus, deve estar buscando se impressionar com o processo de magia. Então, chega o indivíduo com uma caixa de fósforo escondida num bolso, né? No meio de uma floresta, com índios que nunca viu luz. Né? Quem vai ser esse indivíduo? Ele vai ser o rei da luz, o Deus luz. Que ele vai chegar, vai botar a mão no bolso, vai arriscar assim, vai vir luz na mão dele. Né? O que está acontecendo ali? Está acontecendo ali um prodígio que os índios não têm capacidade, não têm conhecimento de entender, mas como é que aquele fogo foi aparecer ali. Né? Aquele fogo que, para eles, tiraram um fogo daquele, precisavam ralar muito, ralar muito, ralar muito. E quando não existia um fogo ainda, né? E esses aparelhos todos que nós temos aí, minha gente, hoje, uma tecnologia fantástica. Se chegar num local onde não tem essa tecnologia ainda, e ele vai mostrar, através de movimentação de peças, por atração magnética daqui, dali, por isso e por aquilo, mostra verdadeiros prodígios, né? Que são capazes de enganar a qualquer um. E como a grande maioria do nosso povo ainda é muito ignorante, é muito crédulo, qualquer coisa que você faça, ele não raciocina para tentar entender aquilo que aconteceu. E aí nós vemos, muitas vezes, vemos nos grandes palcos aí, de muitas igrejas, onde não se prima pela honestidade, pelo bem, né? Por aquela verdadeira missão dos profetas, que é o bem, você vai ver pessoas que chegam se arrastando, né? Um verdadeiro espetáculo artístico, né? Um verdadeiro teatro, e daqui a pouco, com algumas rezas em cima, a criatura pula e pega a muleta e sai andando. Não é isso? Quantas e quantas e quantas situações. Né? Às vezes você chega num médium, vai dizer um falso profeta, chega num médium e o médium que está em contato com o espírito que está te acompanhando dia a dia, o espírito passa para o médium tudo que você está fazendo.
vai dizer que você tem até uma loura, e vai ver que tem, né? E ele passa para você, você acha que aquilo miraculoso, não tem nada demais. É apenas um sistema de comunicação mediúnico que o indivíduo passou para o médium está passando para você. O que existe nisto de, vamos dizer assim, de moral no sentido do bem? Nada. Então, meus irmãos, precisamos distinguir a questão. O falso profeta é aquele que não realmente, né, é aquele que não busca, cujos caracteres das suas ações não são efetivamente morais, não buscam o divino, não objetivam essa colaboração com Deus e com Jesus para o crescimento da humanidade, como tantos e tantos, né? Daniel, Jeremias, Malaquias, Isaías, né? Zacarias, todos esses grandes profetas que passaram aí e que deram a sua colaboração, está lá no Antigo Testamento. Essa é a diferenciação. O falso profeta, ele quer impressionar para chamar a atenção ou para tomar o teu dinheiro? Para tomar o dinheiro do povo ou para obter, né, uma posição, para conquistar uma posição, né? E isso se fazia muito lá, principalmente lá na Roma Antiga, né, onde apareciam aqueles mágicos, aqueles indivíduos, né? Quantos e quantos falsos profetas. E que enganam mesmo por causa da ignorância. Enganam. E à medida que, né, a luz, como Kardec coloca, né? Tem um momento aqui. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Então, meus irmãos, essa é a diferença. E hoje, infelizmente, nós ainda vemos em muitos centros religiosos cujo objetivo é efetivamente o interesse material, a obtenção do interesse material, são fabricados esses falsos prodígios no intuito de enganar as criaturas, né? Os verdadeiros prodígios são aqueles que objetivam o crescimento, a evolução da alma. Esses são os verdadeiros prodígios. E é por onde Kardec manda que se observe, né? Para que a gente não se deixe enganar pelos falsos profetas. Isso. Então, meus irmãos, em relação aos prodígios dos falsos profetas, nós podemos tomar assim, né? Só aqueles ignorantes é que vão ser efetivamente enganados. E nenhum falso profeta tem a intenção de ser um instrumento de Deus para trazer os benefícios que a humanidade precisa para o seu crescimento. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Complementar? Perguntar? Porque aí a gente passa para a Mônica, para a Lima. Oi, Beto, bom dia. Eu gostaria de fazer um comentário aqui ainda no primeiro parágrafo, onde nós observamos: pode ele, sem dúvida, derrogá-las ao se lhe apraz. O simples bom senso, porém, não diz, etc, etc. Na maioria das vezes, Roberto, Mônica e demais, nós falamos assim: Deus não pode derrogar as suas leis. Se isso é lei de Deus, ele não pode derrogar. Pode sim, as leis são deles.
E nós observamos o seguinte: é difícil um rio demandar sua origem. Tudo que é impossível para nós, a Deus é possível. E ainda observamos aqui embaixo, tirando do último parágrafo, o que da ciência sobrenatural se restringe à medida que o da ciência se alarga. O próprio Kardec, ele nos coloca, se qualquer postulado da doutrina, da ciência for de encontro à doutrina, que nós abandonemos a doutrina, o postulado da doutrina, e sigamos o postulado da ciência. Uma vez que nós conhecermos a origem, como você colocou, Beto, desses milagres, conhecendo a origem desses milagres, todos esses mistérios são postos por terra, porque, na realidade, é o desconhecimento de cada um de nós. Quando aquela mensagem diz, a mensagem de abertura, não os recebais em casa, é justamente isso. As mentiras, as falsidades, porque existirão os falsos cristos, falsos profetas, que enganarão a muito, até os próprios eleitos. Quantos de nós não já tivemos oportunidade de alguém chegar engravatado com a pasta do lado, jogando umas conversas aí que depois você diz que não tem fundamento? É imperioso que nós estejamos em atalaia contra essas investidas, porque senão vai acontecer. E existe muitos deles, como você colocou, até nos meios religiosos. Traga muito dinheiro para a casa de Deus, porque Deus vai te dar em dobro. Poxa, isso aí, rapaz, é uma calamidade. Como é que pode acontecer isso? E o cidadão fica impune, não tem ninguém. Rapaz, não fala assim não, porque senão você está com um processo de enganação. Era só isso que eu queria complementar do meu. Muito obrigada, seu Lima. O Felipe quer falar também. Oi, a minha dúvida é em relação aos falsos profetas que o Beto estava dizendo, aqueles que têm uma mediunidade bastante apurada, né, uma mediunidade ostensiva, se eles, no plano espiritual, vieram com essa missão de, obviamente, fazer o bem e falharam aqui na Terra. Seria esse o caso? É possível, Felipe, porque há uma relatividade total, entendeu? Às vezes o indivíduo, ele está falando, ele reencarna, né? E ele tem percepções especiais, entendeu? Ele tem uma mediunidade mais ostensiva nesta ou naquela área, entendeu? Só que a mediunidade é uma coisa assim meio neutra, né? A mediunidade não é sinônimo de moralidade. E, às vezes, ele opta por um determinado caminho do equívoco, servir, por exemplo, a espíritos levianos, entendeu? Servir a espíritos levianos e com atitudes levianas. Aí busca utilizar aquela faculdade. Ele tem a mediunidade, entendeu? Mas não é um profeta na acepção da palavra, porque não tem como meta, como objetivo, ser um instrumento de Deus para o crescimento da humanidade, né? O Chico Xavier desse aí. Então, é aquele indivíduo que vai utilizar a sua mediunidade para tirar benefícios materiais. E ele vai colher depois realmente o que eu não gostaria de colher. Porque, entendeu?
vai semear espinho e vai colher espinho, porque vai se envolver com espíritos de padrões vibratórios muito pesados, muito para depois para se libertar, vai ter que trabalhar bastante no processo do arrependimento, no processo, na busca do recomeço, porque às vezes perde uma grande oportunidade com aquela mediunidade, né? Mediunidade é coisa santa e deve ser tratada santamente. Mas ela é neutra. E aí o indivíduo é que vai definir o que ele quer fazer. Se ele vai por essa estrada ou se ele vai por essa estrada aqui. Ele vai receber orientação dos seus guias, dos seus orientadores, né? Olha, vai por aqui, meu filho, dos seus familiares. Mas, às vezes, você sabe como é que é essa coisa do livre-arbítrio, né? Do lado de cá mesmo, muitas vezes nós temos a oportunidade de escolher entre uma estrada ou outra e nem sempre a gente escolhe certo. Entendeu, Felipe? Eu gostaria de mais alguma orientação. Não, entendi. Obrigado. Tá? Porque o indivíduo ele vem com aquelas possibilidades, com aquele potencial, mas chega aqui, se desvia. Porque a pressão da carne é muito grande. Gente, só um minutinho. Tem 3 pessoas com o microfone desativado querendo falar, então vamos um de cada vez, vai dar tempo para todo mundo. Isso. Vou ligar o meu aqui, então. Vamos lá. Eu não sei se Denise ou a Silvia foi quem ativou primeiro, mas vai falar Rosângela, Silvia, Denise. Vamos lá. Você quer falar primeiro ou posso? Eu ia falar com o Beto, assim, falar o seguinte: tem pessoas que entendem que tem pessoas que jamais, né, com uma mediunidade assim, mais, como que eu vou dizer a palavra? Mais apurada, não sei se é essa a palavra. Então, mas tem mais sensibilidade de sentir, né, essa mediunidade. Só que muitas vezes ela leva essa mediunidade para um caminho errado porque ela dá brecha, né, para algum irmãozinho brincalhão, ou, né, a se envolver, né, a entrar nessa mediunidade que ela tem, assim, e ela acaba desenvolvendo de forma errada, entendeu? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado, porque eu penso assim, aí a pessoa toma o rumo errado, mas se ela sente que tem essa mediunidade, procura uma escola espírita, entendeu? Para entender, para estudar, para compreender o que se passa com ela, ali ela vai recebendo os ensinamentos e vai fruindo de uma forma boa aquela mediunidade. Daqui a pouco vai estar trabalhando até na casa. Perfeito. Né? Tem que estudar, entender o que é aquilo ali, é importante, e buscar o Evangelho. O Evangelho é a meta. Isso é muito perigoso. O Evangelho é o caminho seguro. É o caminho certo. Mas, o Evangelho, pelo Evangelho, ninguém erra. Agora, é preciso estudar, né? A pessoa tem a questão. Eu não posso me perder que nós estamos falando sobre os prodígios dos falsos profetas. Estão me enrolando, mas tudo bem, está tudo dentro do assunto. Inclusive esse assunto até... Então, aí muita gente se enrola e se engana nisso aí. Por quê? Porque estão realmente buscando a porta errada, buscando o caminho errado. Verdade. Se você busca o caminho do bem,
o caminho do Evangelho, o caminho de Jesus, não tem erro. Não tem erro, porque o caminho de Jesus é humildade, é verdade e é amor. Então, aí não tem erro. Entende? Então, toda e qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de mediunidade não deve buscar fazer nenhum tipo de atividade prática sozinha. Isso é um perigo. É um perigo, Isso é um sem perigo. estudo, sem orientação, né? Perfeito. Porque já aconteceu isso na minha família e assim tomou um rumo bem complicado, entendeu? Deve Então, buscar. eu já vi isso acontecer na minha família, inclusive, diante do que eu vi, foi aonde, o que eu fiz? Eu queria entender e não entendi, não aceitava que tinha que ser daquela forma, né? Que eu, como uma pessoa da família. Então, eu fui procurar uma casa espírita, foi daí que eu fui procurar uma casa espírita, eu fui no Joana d'Arc lá em Campos. Aí eu fui procurar o Joana d'Arc para eu entender o que era a doutrina espírita, que eu queria entender, sabe? Mas foi através dessa situação dentro da minha casa que se tornou uma situação complicada, entendeu? Onde, assim, não dá para falar assim, mas a pessoa tem que ter muito cuidado, realmente. É estudar e trabalhar. Estudar e servir ao próximo. Esses são os dois caminhos. Para a gente não fugir do nosso trabalho, até do tema, e porque o tempo já está esgotando, eu vou pedir agora só para a gente fechar agora e deixar a Denise e a Silvia concluir bem rapidinho aqui, tá? Gratidão, Rosângela. Você é a nossa patroa. Eu estou aqui... Silvia, depois eu vou. Pode falar, Silvia. Então tá bom. Não, é rapidinho mesmo. No último parágrafo, né? Eu pensei aqui, pulando, tá, gente? Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Mais embaixo, a difusão das luzes lhes aniquila o crédito, onde resulta que o número deles diminui, a proporção que os homens se esclarecem, e isso me chamou muita atenção, e o verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. É só para ressaltar que isso para reforçar a importância do estudo constante e do exercício e do aprimoramento da gente se elevar moralmente. Constante, se elevar, se doutrinar, se observar e evoluir. Porque à medida que a gente se esclarece, que a gente estuda e a ciência ela está, né, se alargando e a gente se aprimorando e se esclarecendo, esses falsos profetas eles realmente não mais nos enganarão. Então é o estudo e o aprimoramento moral constante. Ótimo. Só é isso mesmo. Essa é a minha contribuição. Muito bom esse ressalto aí que você fez, né? E é isso mesmo, é essa forma que como nós precisamos ver com seriedade, estudar com seriedade a doutrina espírita para darmos conta do nosso recado, daquilo que muitos de nós viemos fazer aqui. Né? Deixa eu fazer uma propagandazinha aqui, Mônica. Cadê? Onde é que ela está? Pode falar. Estou te ouvindo. Ela vai para tudo quanto é canto aqui, está escondida, eu não estou vendo. Eu estou aqui, é porque eu estou com as antenas ligadas. Assim que houver uma possibilidade maior, nós estamos pensando, com toda a segurança, iniciar um grupo de estudo da mediunidade com pessoas altamente responsáveis que queiram efetivamente fazer parte da formação de um grupo em que a gente venha buscar nos colocarmos em condições de servir à espiritualidade da nossa casa, né? Através
de um trabalho sério de estudo, de pesquisa e de atividade prática à medida que as pessoas forem ganhando condições. Então, eu vou passar para vocês, eu tenho conversado com o Sandro sobre isso, sei que tem muitas pessoas que gostariam, mas isso requer, antes de tudo, dedicação, estudo e trabalho em outros setores da casa, né? É preciso trabalhar com a evangelização, trabalhar com a assistência social, ajudar na livraria, né? Exatamente. Apoiar a mocidade. Opa, tem vaga. Né? Dar uma varridinha lá na casa. É preciso que a gente, né? Nós não podemos simplesmente termos somente o médium. O médium ele tem que ter suporte para todo o processo de harmonização fundamental e estruturação da instituição. Ok? Você já está até me ajudando para saber quem vai fazer a leitura e as palavras iniciais na semana que vem. Olha que maravilha! Faltou a Denise, né? A Denise vai falar agora, vou passar. Só estou falando que o seu gancho já vai me ajudar. Obrigada, hein? Tá certo. Eu tenho uma pergunta e assim, deu um incômodo. Assim. Que eu gostaria de falar primeiro. Assim, eu acho, e eu acho mesmo, né? Que Deus, na sua perfeição, quando ele instituiu as leis dele, na perfeição completa, ele não teria por que derrogar, justamente porque a gente segue ela. Ele pode, mas eu não consigo entender por que ele derrogaria, uma vez que eu acho que talvez na nossa consciência parece uma derrogação, porque talvez a gente não tenha conhecimento de tudo, nem muito menos da perfeição. Mas eu não consigo conceber assim, Deus derrogando uma lei que ele tenha criado. Entendeu? Assim, eu acho que, começando a entender o Espiritismo, o que me deu mais substância, inclusive de entender um pouco, um passinho pequenininho, né? Como já disse o Beto, né? Em relação ao Sócrates, só sei que nada sei, é justamente a segurança dessa estabilidade, desse lugar forte e seguro que são as leis dele, né? Que a gente Denise. Oi. Algumas coisas eu tenho meu ponto de vista e que me posiciono no intuito de buscar, compartilhar e entender e de não impor o ponto de vista. Ok? Tá bom? Não, a minha pergunta é outra. Não, eu sei. Eu estou falando em relação à questão da derrogação das leis, não é isso? Isso. Eu estou já fazendo uma escadinha aqui para me subir para chegar a esse alcance. Meu ponto de vista é o seguinte: pobre de qualquer criatura que está apenas iniciando nessa jornada, nessa viagem evolutiva sem fim, que somos nós, nesses estágios ainda minutos, nesses estágios segundos, entendeu? Para pensar em termos de compreender uma derrogação da lei de Deus. Aquilo que nós possamos imaginar uma derrogação, na realidade, sob meu ponto de vista, é o estabelecimento da própria lei de uma visão que nós ainda não compreendemos. Ganhei uma bala?
Ganhou um saco de bala. Então tá bom. Esse é meu ponto de vista. E tenho certeza que seria de Sócrates também. A outra coisa me deixa um pouquinho... que isso é uma coisa realmente que eu não consigo compreender, e eu sei que é caminho. Eu sei que talvez não entenda nesse momento, mas eu não consigo compreender Jesus, assim, esses profetas que falaram tudo o que aconteceu de Jesus. Não estava escrito tudo o que ele faria, porque eu achei que tudo apontava para o que aconteceu com Jesus, ou seja, a crucificação, tudo aquilo. Mas não era isso que ele tinha vindo para fazer. Assim, ele não queria que isso acontecesse, embora tudo apontasse para isso. E isso, toda vez eu fico oscilando, assim, gente, eu não consigo compreender ainda. É só um esclarecimento para isso. Só para dar um pontapé inicial nesse caminho longo, Beto. Obrigada. Beto, vou pedir, então, para você responder a Denise, para a gente encerrar. Você faz a nossa prece, por gentileza, que depois a gente verifica os avisos finais. Pode ser assim? Que a gente já passou do nosso horário. Muito obrigada. Pode. Denise, essa conversa é uma conversa que, para a gente ter um pouco de bom senso, né? É bom dar uma olhada. Pega aí, dê uma olhada nesses profetas. Pega o Antigo Testamento. Eu não vou te dar a receita de bolo, até porque eu não tenho também. Tá? Isso aí é uma maneira de você escapulir. Pegue aí. Pegue Miqueias, Jeremias, Zacarias, Isaías, Malaquias e o próprio João Batista, já o primo de Jesus, já na época de Jesus. Pegue e dá uma olhada nesses profetas, na hora onde ele... Dá uma lida ali, e que você vai ver que diversas, onde eles lá no Antigo Testamento falam, né, da vinda do Messias, falam das situações que o Messias vai passar, de qual linhagem ele vai vir, do que o Elias vai ter que passar, né? Elias, numa das suas últimas produções, ele mandou decapitar 400 sacerdotes do templo do Baal. Se ele não fosse tão impertinente com Herodias, né? Certamente ele não teria também sido decapitado. Mas está tudo dentro da lei de causa e efeito. Mas era necessário que o maior viesse e que o maior sofresse determinadas experiências no sentido de ficar marcado para toda a humanidade, né? Por isso que no final ele diz assim: Pai, está consumado, entrego a ti a minha alma. Não é isso? 3 dias depois, estava do lado de fora, brincando com os meninos. Mas isso nós vamos conversar sobre isso nós dois, tá bom? Muitíssimo obrigada. Já melhorou na minha cabeça. Tá bom? A gente conversa. Gente, muito obrigado. Hoje vocês desenvolveram uma coisa muito importante que vocês têm que desenvolver toda semana. Paciência, né? Paciência, paciência, paciência. Né? Não se esqueçam daquele grupo de estudo que a gente está pretendendo, aqueles que tiverem o interesse mesmo, né, em se tornarem esses elementos de apoio ao nosso plano espiritual. Isso, estamos conversando muito com o Sandro e com a nossa patroa, né, a nossa Mônica, que é, na realidade, a pessoa que gerencia
a gente. Mônica, estou lhe devolvendo aí exatamente Não. 10h30. Foi Você é quem vai prazo fazer que a me deram. prece. Tá bom. Você quer falar mais alguma coisa? Não, depois da prece eu faço os avisos finais. Então, gente, o que nós temos que fazer se não agradecer, né? Com todas as lutas, com todos esses momentos em que muitos irmãos estão sendo chamados para voltar para casa. A gente ainda fica aterrado, mas voltar para casa. O segredo é manter o nosso coração em paz, é estar fazendo o melhor, né? É estar buscando vibrar da melhor forma possível, é estar amparando o mais possível em pensamentos e em atitudes. Então, é agradecer, meu Deus. Te agradecer, meu Deus, por tu nos ter criado, por estarmos vivendo na Terra nesse momento de transformação, Senhor, em que a abençoada doutrina espírita, esse consolador prometido, Senhor, que nos ensinou de que somos filhos de Deus, seres imortais, nesta viagem infinita em direção ao progresso, à perfeição e à felicidade. Assim, Pai querido, te rogamos, abençoa-nos, para que todos aqueles que se nos aproximem sintam um pouco de ti, meu Pai. Sintam um pouco desta gratidão por nos teres criado e que nós possamos nos tornarmos pequenos instrumentos, canais do teu amor, junto a todos aqueles que fazem parte dos nossos caminhos. Abençoa os irmãos que estão retornando à casa espiritual, às suas famílias verdadeiras. Abençoa aqueles que aqui ficam, Senhor. Que o teu imenso amor possa trazer consolo para cada um e envolver, Pai querido, a humanidade inteira. Guarda-nos assim, sob a tua infinita proteção. E abençoa-nos, Senhor, para que sejamos instrumentos úteis do teu amor, junto a todos aqueles que fazem parte das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Bom. E aí vamos agora só para alguns avisos. Beto, semana que vem nós faremos o Não Creiais em Todos os Espíritos, itens 6 e 7. Depois desse teu convite que você fez aí para esse grupo de mediunidade, e você falou de algo tão importante, que é não só a questão do estudo, do envolver-se em algo tão profundo, em tudo que a gente faz é extremamente profundo, né? Se a gente falar de evangelização, quão profundo é o envolvimento em trazer o evangelho para crianças, jovens, pais, enfim. E aí você tocou numa situação importante sobre como nós temos tarefas à nossa disposição para que a gente possa fazer esse exercício, né? O exercício no bem, o exercício de poder semear, que essa é a maior, né, missão nossa, a semeadura, e ela é livre. Servir. E aí, aproveitando esse gancho, não me alongando mais, antes de falar dos avisos finais, eu queria saber, sem briga, tá, gente? Porque eu sei que agora vai ter uma briga danada. Vou deixar gravado para o Sandro agora pegar esse gancho. Eu quero saber quem poderia fazer a gentileza de fazer a leitura desse capítulo 6 e 7 na semana que vem. Por favor, destravando o microfone e dizendo o nomezinho. Quem gostaria?
Aline. Aline vai fazer a leitura, então. Obrigada, Quem? Aline. Eu gostaria. Aline? Muito obrigada, Aline. Obrigado, Aline. Aline. Quem falaria as nossas primeiras palavras? Lembrando, gente, que é só comentário do que você compreendeu. Não existe certo ou errado, estamos aqui aprendendo. Se vocês olharem o meu livro do Evangelho, gente, é um absurdo de escrita. Já não tem mais espaço. Livro de Evangelho tinha que vir com uma folha A4 conectada em cada parte. E aí, alguém poderia falar? Quem gostaria de fazer as palavras iniciais? Só destravar o microfone e falar o nomezinho, por favor. Agora encarnado, de preferência. A Denise está querendo, mas está sem jeito. A Denise? É. É, Denise? Eu, infelizmente, nesse domingo não vou poder, não vou estar aqui. Mas eu estou querendo mesmo, você está lendo meu coração, mas eu não vou poder, infelizmente. Deixa para a próxima semana. Ó, guarda aí, Beto, semana que vem. É, já está marcado. Alguém, por gentileza, fazendo essa doação do seu pequeno tempo, lendo, estudando um pouquinho durante a semana e trazendo as primeiras palavras? Mônica, é José Roberto. Vou tentar fazer esse trabalho, então, tá bom? Muito Roberto? obrigada, Zé. Ótimo, Zé. Obrigado, meu filho. Saudade dos encontros presenciais, que você ajudava sempre lá também. Que bom, Zé. Eu também estou com muita saudade. Então, Muito tá bom, bom. Zé. Pô, eu que agradeço. Hein? Eu vou Obrigado. Eu vou compartilhar bem rápido, só para eu encerrar aqui com a gente. Na verdade, vocês já sabem dos nossos estudos, mas lembrando o quão é importante, agora mais do que nunca, a gente orientar jovens, pais, crianças, e a gente aproveitar a oportunidade, porque o Jefa não parou, gente. O Jefa existe. O Jefa está no virtual, trabalhando mais do que no presencial, não é, Beto? Eu me sinto assim, pelo menos. Então, estamos aí com a Mocidade aos sábados, 18h30. Vejam quem tem jovens já na nossa mocidade, incentiva, procure entender se ele está indo, busque entender o que está acontecendo, por que ele não está participando. Façam esse trabalho de incentivo, é importante para eles esse despertar. Crianças, sábado, 16 horas, e o grupo de pais, primeiro e terceiro sábado do mês, 17 horas. Nosso curso do Evangelho não para, todo domingo às 9 horas. O Livro dos Espíritos às 20 horas, na terça. E os estudos psicológicos à luz da doutrina espírita, quinta às 20 horas. No grupo Amigos do Jefa, a gente coloca sempre essas informações. O Sandro é gentil e está sempre trazendo, diariamente, lembrando a gente, hoje é dia do curso tal, então vamos nos esforçar. O Sandro pede para agradecer os novos tarefeiros que estão entrando, e independente de ter participado do curso ou não, que fez, né, comigo de tarefeiro, ele diz que tem vaga em aberto para nos auxiliar nas palestras que estão sendo ao vivo às sextas-feiras. É só entrar para fazer leitura da mensagem inicial. Se alguém tiver, então, esse interesse, ele pede para dar o nome a ele no privado, que aí ele vai fazer essa ponte, né? Contribuir, auxiliar e explicar como funciona, tá? Beto Correia, mais alguma coisa que eu não tenha falado? Não, minha filha. Tudo bem. Um beijão para todo mundo. Nosso muito obrigado, né? Essa coordenação aí fantástica, né? Que nos estimula tanto. Né? Muito obrigado por tudo. Obrigado a vocês. Um beijo no coração de todos. Beijo, todo mundo. Tchau, gente. Boa semana.
Bom domingo. Ótimo domingo. Beijo. Boa semana. Tchau. Beijo aí para todo mundo. Felipe, obrigada, meu lindo. Grava aí pra gente, salva aí.